Graças a paz, irmãos, de Cabo Verde, graças a paz, pastor Douglas, tudo na paz. Meus parabéns, pastor Douglas. É um menino, 46 anos. Poxa, rapaz, eu estava olhando, é uma pessoa 15 anos mais velha que o pastor Douglas. Irmãos, eu, essa semana tive uma preocupação muito grande devido a esse sistema como nós estamos dando aula para vocês, porque é muito resumido. Como eu disse para vocês, é uma fotografia aérea que você vê o todo, mas não consegue ver os principais pontos assim em detalhes. Mas então eu peço a vocês que em casa vocês peguem as apostilas e meditem naqueles textos que estão ali naquela apostila. Se você não meditar neles, e tem muitos outros textos, eu estou selecionando três, no máximo quatro, para dar um entendimento, mas se vocês não meditar naqueles textos, vai ficar muito vago. Se você quiser dar uma aprofundadazinha, né? Não no geral, que é impossível disso, mas se você quiser ter um conhecimento assim, maior, você lê aqueles textos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de escatologia. Irmãos, em Apocalipse, capítulo 4, fala sobre o trono de Deus, visão do trono de Deus. Nós vamos deixar esse capítulo 4 lá para o final. No final nem dessa gravação, mas da outra gravação, onde nós vamos falar sobre o trono de Deus e novo céu e a nova terra. Eu vou terminar esse estudo falando sobre vitória, que o nosso Senhor Jesus Cristo é vitorioso e a igreja será vitoriosa sobre todos esses malefícios que nós já vimos. Na aula anterior, recordando rapidamente, nós vimos várias definições, né? Nós vimos é, é, sobre o dragão, sobre as duas bestas, a Grande Babilônia. Nós vimos várias definições. E hoje, então, eu quero já entrar no capítulo 5, que, na realidade, esse capítulo 5 é fantástico, quando vão ver na mão de Deus como um livrinho, como não, um livro selado por dentro e por fora, com 7 selos, né? Era um livro tão importante para a humanidade que ninguém podia nem olhar, muito menos pegar. Não existia ninguém capaz de pegar nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. O que é o debaixo da terra? É o inferno. Não existia ninguém suficiente. E João chora muito por causa disso. Quando João está chorando, um anjo fala: Olha, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e abrirá o livro. Aí ele então se alegra. Quem é que podia abrir esse livro? Só o Senhor Jesus Cristo. Eu chego a me arrepiar aqui e contemplar esse poder, essa autoridade, essa majestade, essa força que a pessoa do Senhor Jesus Cristo pegou aquele livro, e os anjos começaram então a abrir os 7 selos. E aí, a partir daquela abertura daquele livro, daqueles selos, cada selo, cada coisa que tem ali naquele livro estava escrito de Apocalipse 5 até Apocalipse 22, até o final, é o que estava escrito, revelado para João. Alguns falam que até o 22 e o 23 também estava ali dentro, né? Capítulo 21 e 22 também estava ali dentro, mas eu sei que ali Deus estava revelando para a humanidade o futuro de Satanás, o futuro da igreja e o futuro do inferno, nesses textos que nós vamos ver. Então, a vitória do Senhor Jesus Cristo foi tão grande, tão tremenda, que ele mesmo já falou assim: oh, Satanás, seu futuro já está determinado. O diabo já sabe onde é que ele vai passar a eternidade, né? Então, esse livro selado é muito importante. Por quê? Porque ele é a revelação de Apocalipse. É, só Jesus tinha esse poder, essa autoridade,
E aí, no final desse capítulo, nós vamos ver que lá tem um louvor universal, no final do capítulo 5. Ou seja, que toda criatura, todos os animais, todas as criaturas louvaram ao Senhor. É, falando aquilo de Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então vamos lá, irmãos. Primeiro selo. Primeiro selo era um cavalo branco. Vinha com seu cavaleiro, que representa um período de paz no mundo, uma falsa paz. Irmãos, por muitos anos no meu ministério, eu acreditava que esse cavaleiro branco era Jesus. Por quê? Porque eu não queria de maneira nenhuma aceitar que Satanás ia ser vencedor por algum motivo. Mas depois eu começo a entender, justamente no Apocalipse, que ele vai vir como um vencedor, vai conquistar muitas pessoas. Por exemplo, ele vai vencer as duas testemunhas mártires, né? Então, esse cavaleiro que representa os 3 anos e meio, a falsa paz, na verdade, esse cavaleiro, ele é o anticristo. E trata-se do espírito de engano e falsidade. Tem uns textos aí para vocês lerem sobre esse cavaleiro branco. Então, nós entendemos que o cavaleiro branco é o anticristo, é, mas tem muitos teólogos, não muitos, menos, mas do que acredita que é o Senhor Jesus Cristo. Segundo selo, um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho significa a guerra, simboliza a guerra, morte, holocausto, destruição. É, é um espírito maligno que vem para promover grandes guerras, violências. né? Para os pós-tribulacionistas, esse cavalo já está agindo no mundo. né? O terceiro cavalo é o cavalo preto. O cavalo representa a fome, a falta de alimento, num período da tribulação. Não vai haver alimento suficiente, vai morrer gente com fome, e assim por diante. Então, é um espírito maligno também. O quarto selo é um cavalo amarelo. Esse cavalo significa a morte. Né? E ele vai sair matando 25%, destruindo 25% da população existente na Terra, com 4 coisas: com espada, fome, com a peste e com as feras. Lá no final, nós vamos ver que a metade da população da Terra morreu. Só aqui, um quarto, né, 25% da população da Terra morreu. O quinto selo que João descreve aqui os que foram mortos no período da tribulação. Escreve os mártires da grande tribulação. E ali, o testemunho da sua fé são aquelas pessoas aceitaram, é, que não aceitaram a marca da besta e clamam por justiça, morreram. Lá no final, quando nós falamos sobre essas pessoas, se há salvação ou não na tribulação, já vou adiantar para vocês, há sim, há salvação no período da tribulação, mas não mais pela graça, não mais pela igreja. A igreja já não vai estar aqui na terra, vai estar no céu. Então a morte vai ser, a salvação virá pelo viés da morte. Aqui nesse quinto selo são as pessoas que não aceitaram a marca da besta e foram mortos para Jesus, por Jesus. Existe uma igreja nos Estados Unidos que ela começou na época do disquete, esses disquetezinhos que você colocava num computador. E eles tinham uma mensagem muito bonita que falava assim, em curtas palavras, eles falavam assim: olha, se você não foi arrebatado junto com a igreja, não deixe a besta marcar você. Melhor você morrer, porque você vai para o céu, do que você viver com a marca da besta e ir para o inferno. Aí depois do disquete, passou para o CD e tal, e tal, e tal. Hoje
Dizem que já passou por todos esses negócios, hoje está na internet. Mas faz tempo que eu vi isso e nunca mais procuro, mas diz que está essa mensagem. Na internet tem muitas mensagens disso na internet, para aqueles que não forem arrebatados, poder a sua vida morrer, porque tem que morrer para ter salvação, ó, tem que ter derramamento de sangue, né? Jesus derramou o sangue dele por nós durante, quando ele veio aqui na terra, para que nós fôssemos salvos. O período da tribulação, para ter salvação, vai ser por viés da morte. O sexto selo é um espírito de destruição e alterações de natureza, né? O universo é abalado, todo o universo é abalado, vai se tornar um caos, por forças de inúmeros fenômenos sobrenaturais que ocorrerão na face da Terra, né? E, e o último selo, tem aí o que vai se tornar nessa época, várias coisas que eu coloquei, porque é muito importante esse sexto, o último sexto selo, e o último selo é um selo em que, quando abre ele, tem um silêncio de meia hora no céu. Aqui no Brasil tem uma piadinha que a gente fala assim, vai ser um momento de sofrimento para as irmãs lá no céu. Tem que ficar calado meia hora, mas é brincadeira. Então houve um silêncio lá no céu por meia hora. É, os 7 anjos receberam as 7 trombetas, os anjos com o incensário, com as orações dos santos. A nossa oração está lá nesse incensário, que vai ser derramado. E nessa abertura do sétimo selo, traz mais juízo de Deus. Lembrando vocês que os 7 selos, 7 primeiros selos, já são juízes de Deus sobre a terra, sobre o pecador. E o sétimo selo é aberto e traz 7 trombetas, que também será 7 tribulação, 7 manifestação dos juízes de Deus. Veja bem, quando você vê trombeta, selo, tal, essas coisas assim no Apocalipse, são a manifestação do juízo de Deus. A primeira trombeta, a primeira trombeta, ela provavelmente vai ser seguida de um grande terremoto que vai matar 1/3 da Terra, né? Guarda essa morte aí de 1/3, 1/3, que no final nós vamos juntar com aquele 25% que morreram, e vai destruir também terça parte das embarcações. Vocês aí têm essa experiência, né? E aí no mar tem muitas embarcações. Uma hora você passa aí na beira do mar, dá uma olhadinha assim e fala assim, meu Deus, que é isso? Vai ser uma destruição de 1/3 dessas embarcações. Mas não se preocupa não, você não vai estar aqui não, você já vai estar lá no céu. O juízo não será seu. A segunda trombeta, né, representa. Aliás, irmãos, eu troquei as bolas aqui. Das embarcações é a segunda trombeta. A segunda trombeta que eu falei agora. Agora eu vou falar da primeira, que eu pulei aqui. É, representa um juiz que cai sobre sobre a terra e mata 1/3 de todas as árvores e todas as ervas verdes. É a primeira trombeta. 1/3 das árvores será destruída, 1/3 das ervas verdes será destruída. Eu me lembro do texto lá em Romanos que Paulo fala que a natureza chora. E a natureza então vai chorar mais ainda na primeira trombeta. A terceira trombeta é uma grande estrela que cai do céu, é, também matando muitos homens. Essa estrela é chamada de Absinto, que faz uma boa destruição. A quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas, teve a terça parte escurecida, tanto no dia como à noite. Aí vem uma ameaça dos 3 ais, né, na quarta trombeta. A quinta, perdão, a quinta trombeta foi dada a chave do poço do abismo, né,
e fumaças e gafanhotos saem do abismo. O rei deles era Abaddon, em hebraico, e Apolion, em grego. E faz um barulho esquisito. Aí é o primeiro ai. Irmãos, tem um livro sobre o estudo de Apocalipse que chama Somos Mais do que Vencedores. Não, mais do que vencedores desse livro. Eu tenho ele, emprestei para alguém, não me lembro mais. Mas lá eu achei interessante que o barulho desses gafanhotos que saem do inferno, do abismo, o autor daquele livro fala que talvez possa até ser helicóptero, quantidade de helicóptero que vai estar varrendo a face da terra, perseguindo os homens. Isso aí é claro que é uma imaginação daquele autor, mas nós sabemos que eles vão voar fazendo muita fumaça e fazendo muito barulho. A sexta trombeta, né, são anjos caídos que estão amarrados, né, eles vão matar a terça parte dos homens. Aí você pensa assim, ah não, então já acabou a humanidade. Morreu terça parte, morreu terça parte, morreu 25%. Não é não, gente, porque é assim, vamos supor, na primeira matança, vamos supor que tem 100 milhões de pessoas no mundo. Aí morrem 25%, ou seja, 250 mil. Aí na segunda matança, que vai ser um terço, é um terço dos 750 mil que faltou, sobrou. Aí depois, mais um terço do resto que sobrou, né? Até, até finalizar lá. A sexta trombeta, agora a sexta trombeta. A sexta trombeta, os quatro anjos, são anjos caídos, soltos, para realizar a matança das quatro terços, é o que eu já falei, a sexta trombeta, né? A sétima trombeta é uma adoração universal a Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu gosto muito de pregar esse texto, essa adoração a Deus, e os 24 anciões prostram e adoram a Deus. É o terceiro ai. Gente, aí na apostila tem, vocês podem consultar, Apocalipse 11, 19, traz uma revelação dessa sétima trombeta tremenda para a igreja, uma revelação tremenda para nós, principalmente se você gosta dos utensílios que tinham lá no tabernáculo, lá no templo de Salomão. Veja só, foi visto a Arca da Aliança no trono de Deus. Eu já vi um estudo da Discovery, é o canal Discovery, que eles fazem uma pesquisa profunda, bem profunda mesmo, sobre onde estaria a arca. Aí eles colocam a suposição que estaria em Jerusalém, colocam que estaria na Etiópia, talvez lá no Iêmen. É. Aí eles colocam uns 3 ou 4 lugares que provavelmente estariam a arca. Mas, gente, Deus não ia deixar a arca na mão dos homens pecadores, não. Era um símbolo tão grande da presença de Deus que Deus quis levar ela para o céu. E ela então está lá no santuário de Deus. Para mim, esse texto é literal. Nós devemos interpretar ele de uma forma literal. A arca da aliança, a arca feita por Moisés, a arca que tinha lá dentro a vara de Arão e um caldela, uma vasilhazinha do maná, ela está lá no céu, né? Está lá no céu guardadinha no trono de Deus. Amém? Depois, seguindo, aí, esse também foi juízo de Deus. Seguindo os juízos de Deus, nós temos as 7 taças da ira de Deus. É, isso aí tudo dentro da tribulação. Isso aí tudo dentro dos 3 anos e meio final. O ano de perseguição mesmo que acaba depois que acabou os 3 primeiros anos da falsa paz. A primeira harpa é
derramou sua taça pela terra sobre os adoradores da besta, e atingir eles com úlceras malignos e perniciosos. Né? Agora, essa primeira taça é o juízo de Deus, propriamente apenas para aqueles que são adoradores da besta. A segunda, o anjo derramou sua taça no mar e morrem todos os seres viventes do mar. Acaba-se todos os peixes, todos os animais marinhos, tudo. Né? Todos os frutos do mar deixam de existir por causa desse anjo que derrama sua taça lá. A terceira taça o anjo derramou a terceira parte nos rios, nas fontes de água e se tornaram sangue. O anjo das águas adora a Deus. Vocês estão tendo, se você tiver noção, vocês vão ver que as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito, tem tudo a ver com essas taças. Né? O rio se tornou em sangue, morreu muitos animais, muitos seres viventes. A quarta taça, o anjo derramou sua taça sobre o sol, né, e queimará os homens com fogo. Porém, esses homens não se arrependeram. O sol vai esquentar muito. Tem dia que aqui em Mossoró eu penso, meu Deus do céu, será que é a quarta taça que já está sendo derramada? Mas, brincadeira à parte, aqui tem dias, já chegou dias que eu fui buscar meus meninos, que eles estavam num colégio ali, eu fui lá buscar, e lá no centro tem um termômetro, tinha esse termômetro, tiraram ele de lá. E ele ficava bem no sol, no termômetro lá no centro. Ele estava dando 49 graus no sol, na sombra era menos. Aí eu pensei, meu Deus, é por isso que Mossoró é conhecido como uma cidade quente. Mas a média nossa aqui é 37, 38 graus, que é praticamente insuportável você ficar debaixo do sol, sem cobertura de uma sombra. Então, vai acontecer isso. Né? O sol vai esquentar e queimará os homens. Não vai matar ninguém, mas vai queimar. A quinta taça, também ainda do juízo de Deus, foi sobre o trono da besta, lá no cerne, lá no controle central do diabo. O anjo jogou lá essa taça, Deus fez esse juízo pessoalmente à besta, ao anticristo. Né? E houve trevas, os homens da terra sofreram muito por causa de tanto flagelo. Apesar desse ataque ao trono de Satanás, e os homens sofreram com os flagelos, eles também não se arrependeram. A, a, a sexta taça, o anjo derramou sobre o rio Eufrates, que o rio Eufrates vai secar, para que o reino do norte, os reinos do norte ultrapassem ele a pé, para poder ter a guerra do Armagedon, que lá no final nós vamos falar sobre a guerra do Armagedon. E ali então, aí então, preparando os reis do Oriente, a boca do dragão e da besta, do falso profeta, vão proferir muitas palavras contra o Senhor. A sétima trombeta, a sétima taça, perdão, é o sétimo anjo que derramou a taça pelo ar. Haverá um grande terremoto na terra, o maior já visto. É, haverá o juízo de Deus sobre as cidades, as nações, a capital do governo do anticristo, chamado Babilônia, receberá o juízo de Deus. Aí os montes serão atingidos e, em desespero, os homens blasfemarão a Deus. Se você prestou atenção, nessas 7 taças, os juízos, os juízos de Deus serão localizados, pegando toda a natureza, pegando o mar, pegando os homens, pegando a grande Babilônia, pegando o trono de Satanás, ou seja, vai ser um juízo
praticamente quase que, podemos dizer que quase que completo, né, sobre a face da terra. Aí muita gente pergunta assim, o que eu falei para vocês que eu vou dizer para vocês, vai ter morte na tribulação? Vai, muita morte mesmo. É. No quarto selo, como nós falamos, a morte vem a 25% da população. É aquilo que eu expliquei para vocês. Resta apenas 75%. Na sexta trombeta, morre um terço dos 75%, ou seja, outros 25%. Somando a quarta trombeta com a sexta trombeta, 50% da população estará morta no meio desse juízo. É, então, veja só, mais da metade da população, isso em 3 anos e meio. Veja só que carnificina que não vai ser. Você saber, você não, em nome de Jesus está amarrado. Mas uma pessoa que estiver aqui na grande tribulação perde, vamos supor, a metade da família, aí por morte. Aí eles terão consciência e que eles foram mortos por causa dos juízos de Deus, mas não por causa de que não quiseram ser selados pela besta, né, marcados pela besta. E esses 50% que morreram dos juízos, todos eles eram marcados pela besta. Todos eles eram marcados, eram adoradores da besta. Aí eu imagino, ó gente, eu imagino, vou dizer 3 vezes para você não falar, tem na Bíblia. Eu imagino que Deus vai fazer uma limpeza, vai fazer um juízo sobre aqueles que mais prevaricaram contra ele, sobre aqueles que mais pecaram, aqueles que mais adoraram a besta. Né? Então está aí as 7 taças e as mortes no período da tribulação. Né? Então vai ser um período de muita dor, de muita morte. Aí vem a segunda ressurreição, que nós vamos falar depois, que é para os que não têm a Cristo como Senhor, como Salvador. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, né, e vem reinar aqui. Nós vamos falar depois dessa segunda vinda propriamente dita do Senhor Jesus Cristo agora. Eu quero falar, esse finalzinho de aula, sobre o, o milênio. Gente, o milênio é das teorias que talvez tenha maior controvérsia dentro da igreja nos dias de hoje. Como toda a escatologia cheia de controvérsias, eu creio assim, outra, eu creio assado, não creio assim, não creio assado, eu creio de tal maneira. E isso, como eu disse para vocês, não tira ninguém do céu, e não põe ninguém no inferno. O importante é ter o nome escrito no livro da vida. É um milênio, gente, para nós, para mim. Eu não sei como é que vocês são, é, nós somos pré-tribulacionistas, será depois da segunda tribulação na vinda de Jesus Cristo. O milênio, de acordo com os pré-tribulacionistas, será 1000 anos literal aqui na face da terra. Né? Jesus virá com a sua igreja, vai fazer esse milênio lá em Jerusalém, e todos nós, os salvos de todas as épocas, os salvos do Apocalipse, os salvos do período da igreja, os salvos do Velho Testamento, todos nós estaremos reinando com o Senhor Jesus Cristo lá no milênio. E aí existem alguns tipos de milênio, das pessoas crerem no milênio. O primeiro, amillenista. Os amilenistas não creem literalmente que vai haver um milênio, um reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Eles acham que isso é uma figura em que a figura espiritual que João descreve o período que Jesus vai implantar o reino dele aqui na Terra, mas não é um período de 1000 anos. Os pós-milenistas, como
tais como os amilenistas, os pós-amilenistas, perdão, irmãos, a segunda vida e o arrebatamento da igreja será depois do milênio e da tribulação. Ele se identifica com a revolta de Gog e Magog. Os pós-milenistas acreditam que a história avança em direção à cristianização do mundo pela igreja e que haverá um milênio futuro de duração indeterminada, né? Que a igreja vai avançar, vai ganhar muitas almas por Jesus e vai haver um milênio com duração indeterminada, né? Que vai ser o reino. E os pré-milenistas, os pré-milenistas, né? Para esses, o milênio é futuro e literal de 1000 anos de Jesus, que vem precedidos da tribulação e é posterior à sua segunda vida. Eu sou, particularmente, eu sou pré-milenista. Eu quero estar com Jesus lá no milênio. Aqui no Brasil tem muita gente fazendo caravana para ir conhecer a Israel, para Israel. Um pastor amigo meu lá de Goiás uma vez mandou uma mensagem para mim: Ronaldo, vamos lá a Israel conhecer, nós vamos fazer uma caravana aqui, dá para você pagar em 12 meses, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim: não, irmão, não tem pressa para conhecer Jerusalém, não. Também não quero ir, não, porque eu vou passar 1000 anos lá reinando com o Senhor Jesus Cristo. E ele mandou de volta para mim: rapaz, para com isso, o milênio não vai ser assim, não. Eu falei: homem, eu creio nas palavras do Senhor Jesus Cristo, eu creio na palavra de Deus. Existem dois tipos de pré-milenistas. O primeiro tipo de pré-milenista é o histórico, né? É que o milênio vem depois da tribulação, tal, mas crê que a tribulação será um período breve e indeterminado de aflição. E o segundo é o premilenismo dispensacionalista. O que é isso, pastor? Esses vinculam a tribulação às 70 semanas de Daniel, assim considera sua duração, né, de 7 anos. A duração da tribulação de 7 anos e, depois dos 7 anos, a, o reinado milenar do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Mais detalhes, o dia que nós formos estudar Daniel, nós vamos detalhar isso aí tudo. O que vai acontecer no milênio? Aí na apostila, né, Cristo reinará, Davi reinará. Eu botei aí, Davi reinará, e eu até pensei em tirar isso aí. É, pensei, não, eu vou tirar isso e Davi reinará. Mas eu fiquei com medo que quando você chegasse lá no milênio, estivesse lá em Jerusalém, louvando, adorando a Deus e viu Davi participando desse reinado junto com o Senhor Jesus Cristo, aí você falou assim: o pastor Ronaldo falou errado para nós. Davi está aqui. Brincadeira, irmãos, mas alguns textos que está aí falam sobre o reinado de Davi. Na realidade, é o povo judeu reinando com o Senhor Jesus Cristo. Os crentes de todas as eras, o Velho Testamento, período da igreja e dos que converteram na tribulação, vão reinar com o Senhor Jesus Cristo. Haverá uma justiça completa, haverá o conhecimento de Deus, né? Haverá paz, haverá prosperidade, né? E quem vai estar nesse milênio? Vai estar nesse milênio, como eu já disse, os, os salvos de todas as épocas, né? A igreja do Velho Testamento, a igreja do Novo Testamento, os que vão morrer na tribulação, né? Os judeus, né? Os judeus também serão salvos, que são 144 mil, que nós vamos falar na outra aula, sobre, sobre os 144 mil selados por Deus dos judeus.
A finalidade do milênio, a finalidade maior do milênio é de restaurar a paz, a justiça, a prosperidade e a longevidade. E haverá comunhão entre os animais e os homens, haverá perfeita comunhão entre Deus e os salvos. Amém, irmãos? É. Então, eu peço para vocês que estudem esses textos que estão aí na apostila, coloquem em prática a meditação desses textos. Se você tiver algum livro, corrobore lendo ele, mas que principalmente você quer saber sobre escatologia, é, você procura estudar mais o livro de Daniel, o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, o livro de Apocalipse, os evangelhos também, é, você verá muito mais. Até mais, Deus abençoe vocês. Fique com Deus.